Tática Timão na área, fiel aqui em mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo fiel vamos ver aí o Benja, o Mano e o Michel Bastos falando, da partida do Corinthians contra o Botafogo, em que o primeiro tempo entramos com o time em reserva, segundo tempo colocamos os titulares na partida e aí você já sabe do resto da história. O que você não sabe ainda é o que Dorival falou na coletiva e o que Benja e Mano acham sobre mais essa baboseira. Fiquem com o vídeo aí, fiel, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada sobre o nosso Coringão. Canal Tática Timão, todo dia vídeos e lives para vocês. É isso aí, fiel. Tamo junto. Até a próxima. E como sempre, vai Corinthians. Ô Michel, tudo bem, o calendário brasileiro ele não é perfeito, mas ele já melhorou muito do que era, muito. Aí o Dorival reclama da maratona. Mas eu queria entender, que maratona? O Corinthians jogou quarta-feira contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, em São Paulo. Jogou ontem no Rio de Janeiro, 40 minutos de voo. Quarta-feira, joga em casa contra o Palmeiras. Entendo que maratona. Não. Ficou agora um mês parado. Um mês parado, e desse um mês, Benja, fizeram 4 partidas, cara. 4. Eu não concordo. Me desculpa a ciência, mas nessa hora, vendo a posição do Corinthians, me desculpa a ciência. Mas não dá. Tem que botar o que tem de melhor. Tem como. Todo mas mundo é maratona? Não é. Não entendo. E tem mais isso. E você tocou no assunto que é verdade. Jogou em casa, viajou no máximo 1 hora de avião até o Rio de Janeiro. Jogou contra uma boa equipe do Botafogo. Então, assim... Não foi um jogo desgastante. Não vejo aonde ele pode ficar o tempo que for na coletiva para tentar explicar, porque não dá. Não dá. Teria que ter colocado sim, ainda mais quando você vê o segundo tempo que o Botafogo fez e o que o Corinthians fez. Porque, na verdade, com a mudança... Foi aí que deu uma melhorada, tanto que empata. Então, assim, eu não concordo. Eu acho que tem que colocar o que tem de melhor aí quando vê o Corinthians na tabela hoje do Campeonato Brasileiro. Mas eu queria entender qual a maratona, cara. Mas, ô Benja, hoje é Ctrl-C, Ctrl-V nesse tipo de discurso idiota. Desculpa. Discurso idiota, Dorival. Sabe por quê? Vocês ficaram um mês sem jogar uma partida oficial. 15 dias, inclusive, de descanso, de férias antecipada. E 15 dias treinando. Vamos lá, Dorival. Você falou a respeito do jogo contra o São Paulo. O São Paulo, que também ficou um mês parado, contra o Corinthians, eles engoliram vocês na vontade. E é isso que você deveria falar. Que teu time, Dorival, quando vai jogar clássico, é um time broxa. É um time bunda mole. É um time que muitas vezes, ainda quando joga dentro da Neoquímica Arena, a torcida não deixa o jogador entrar a 20 por hora. Aí o jogador, ele cresce. Mas quando vai jogar fora de casa, é sempre essa postura covarde e ridícula. Exceção foi feita no primeiro jogo da final, que tinha sido no Allianz Parque, que o Corinthians venceu lá. Jogou por uma bola e deu certo. Mas o segundo jogo, dentro da própria casa, o Corinthians só não perdeu aquele título por um detalhe. O Hugo Souza pegou um pênalti do Veiga, enfim, o Corinthians jogou mal aquele jogo. Então, seu Dorival Júnior, antes de começar com esse discurso patético, que hoje a mídia inclusive adora falar, olha, o secado jogador. Gente, vocês fizeram 4 partidas depois de uma pausa de um mês. Você está de brincadeira, fala que o time está desgastado. Vá pro inferno. Não, mas isso atrapalha a ciência. Desculpa aos profissionais, mas se você perguntar para todo jogador, ele vai querer jogar. E não tem ninguém melhor que ele próprio para se conhecer, para saber se ele tem condições ou não para jogar. Sim. Aí hoje você faz o CK, hoje você tem o GPS, hoje você entra numa máquina lá que vai constar que você está cansado e os caras já te tiram. Você falou a ciência atrapalha? Não que atrapalha, mas hoje ela influencia muito. Só que eu ainda acho que não tem melhor você mesmo para conhecer seu corpo e entender se você tem condições ou não para jogar. E aí você vai lá, discute com o jogador e pergunta. E com certeza ele vai querer jogar. Só que hoje, desculpa, Benja, mas hoje, antigamente ainda tinha um diálogo, uma discussão entre preparador físico, comissão técnica, com o jogador e decidir com ele as condições. Às vezes o jogador, tô sentindo uma dorzinha. Mas se não, amigão, é no jogo, tem que botar para jogar. Eu vou te falar, nunca foi tão bom ser jogador de futebol como agora. Pós-pandemia, um time pode fazer 5 substituições, é CK, é calendário. Hoje o cara não precisa mais, o cara é contratado não é nem para jogar 90 minutos, precisa jogar 15, 20. É muito chato. Entendeu? Tá uma maravilha para jogador de futebol, está uma maravilha.
Nunca foi tão bom ser jogador de futebol como agora. Eu gosto do Dorival, respeito o Dorival, mas eu não consigo entender que maratona, cara. Eu não consigo entender maratona. Por 30 dias parado, fez meia dúzia de jogo. Jogou aqui. Ontem foi O Yuri Alberto jogou o último jogo? Em casa? Não. Voltou Pronto. ontem. Voltou ontem, jogou Mas o Yuri ainda tempo. ficou bastante tempo parado, Michel. Até entenderia ele entrar no segundo tempo. Mas, por exemplo, deveria estar força máxima. Memphis de titular, Mateuzinho, deveria estar Bidon de titular, Depay, Mateuzinho. Esses caras deveriam ter começado o jogo. O Yuri Alberto entrar no decorrer da partida, principalmente pelo período que ele ficou parado, porque ele machucou lá as costas, enfim, ele ficou um bom tempo para se recuperar. Ok, o Yuri entrar no segundo tempo. Mas o restante deveria ter começado com força máxima. Se o Corinthians entra ontem, Beija, com força máxima, até pelo que ele produziu no segundo tempo, ele poderia ter vencido o Botafogo no Rio. Eu não consigo entender. Abdicou do jogo, Corinthians. Cara, eu não consigo entender. Você vê a posição do Corinthians hoje, você ir jogar no Rio de Janeiro contra um time forte do Botafogo e ainda... Não, isso eu não consigo entender. Os Corinthians vai jogar quarta-feira em La Paz. Aí foi jogar domingo em Recife. Aí quarta-feira pega o Palmeiras. Aí você fala, caramba, é uma maratona desgastante mesmo. Foi pra lá, foi pra altitude, foi pra cá. Jogou lá no norte no Nordeste. É uma coisa. Agora tá jogando aqui, velho. 40 minutos de avião. Hoje jogador de futebol é tratado a pão de ló, velho. Tem tudo. Tem tudo. E nem jogar mais 90 minutos precisa. Nunca foi de novo, nunca foi tão bom. Hoje um cara é contratado aqui pra jogar 20 minutos, cara. Não, só com relação ainda, Michel, desculpa, a gente acabou nem discutindo muito a respeito daquele tema de ter um treino aberto na terça-feira. Nesse caso, eu sou contra, Benja. Porque o primeiro jogo é na Neoquímica Arena. Ou seja, a torcida do Corinthians vai estar quarta-feira em peso dentro da Neoquímica Arena contra o Palmeiras. Seria interessante fazer, por exemplo, esse treino aberto caso o primeiro jogo fosse no campo do adversário. Porque aí você não vai ter a tua torcida lá, então você passa aquela motivação, aquela força lá para os jogadores com antecedência de um dia. Você não vai estar presente no jogo, mas você dá aquela moral pro jogador ali no dia anterior. Agora, desculpa, não dá para você fazer um treino aberto, ainda mais o Corinthians que tá esse catado. Quando joga com o time titular, aí é sempre um Deus os acuda. O Corinthians não tem jogado bem, você praticamente sacrificar um dia. Porque quando você faz um treino aberto, Michel, você não tá treinando jogadas ensaiadas, você não tá fazendo aquele treino realmente. Agora você tocou num ponto que é verdade. Você tá de exibição pro torcedor. Ô, vim aqui pra dar um tchau pra vocês, vou tocar meia dúzia de bola, vou bater umas bolas no gol, é só pra vocês dar uma moral pra nós. Mas não é o caso do Corinthians hoje, Michel. Hoje, qualquer dia pro Corinthians de treinamento é fundamental. E esse treinamento, ele é muito fundamental, porque é o momento onde você prepara a equipe. Sim. Normalmente o treinador, ele monta o time titular, ele monta a forma que o time vai jogar, treina a bola parada, e isso você precisa de concentração para chegar nos jogos, sei lá, Sim. e fazer. Então, assim, não que eu sou contra do torcedor estar lá, mas acho que não é o momento. E para os jogadores, um treino fechado com a equipe, com o elenco, só o elenco, o treinador e a comissão, é a melhor coisa, ainda mais para um jogo importante como esse. Quinta-feira teve esse protesto lá no Parque São Jorge, organizado pelas organizadas, mas aberto a todos os torcedores do Corinthians. E teve enterro, Michel. Teve um enterro simbólico do Andrés, do Augusto, do Mário Gobi, do André Negão, do Duílio, do Roberto de Andrade. Você acha que... Mataram todo mundo. Você acha que... Mataram todo mundo. Você acha que o dirigente... se abate com isso? Se abala com isso? Cara, vou te falar, acho que não, porque vou te dar o exemplo do próprio o Augusto. Depois de tudo que ele fez e que ele vem passando, as críticas dos torcedores, ele quer voltar. Então, assim, pra mim não... O Augusto falou, mano, não renuncio. Então, assim, a resposta tá aí. Eu acho que ele vai renunciar. Ele falou que não. Já gravou um vídeo... Mas você confia no Augusto? Ele falou, não vou renunciar. Mas você confia? Eu, sinceramente, não confio. Mas você confia em quem aí? Ninguém. Então. Ele é mais um, por isso que eu não confio. Eu acho que, vamos falar assim, juridicamente, Benja, se ele for empichado, ele perde todos os direitos dentro do clube. Ele é expulso. Ele não permanece mais lá dentro. Se ele renunciar e abrir mão do cargo dele, ele não passa nem pelo crivo, ele não vai ser expulso. Foi a estratégia que o Dualib usou, o Dualib, lembra? Dualib. O Dualib usou isso. Ele ia ser empichado, ele entregou o cargo, ele foi retirado do clube e depois ele voltou. Foi convidado a voltar. Você já teve enterro simbólico, Michel? Já te enterraram alguma vez simbólico? Pô, você tá de sacanagem. Me enterraram, mas já fizeram um protesto
Ah, você sabe, pô. Já... De enterro? Perguntei Não, de enterro não. Não, enterro não. Só botaram um sósia lá, o meu não. Ah, isso eu lembro, o Miguel Bastos. Com a Estelinha na mão. Aquilo foi legal pra caramba. Pra você, né? Ah, pra gente que vive do futebol, essas coisas são Pô, maravilhosas. e outra Mas o coisa, aí enterro- pegou lá, aí achou lá, pegou um pretinho que nem era parecido comigo. Aí o cara botou o óculos escuro e aí andava cambaleando. Eu falei, porra, tá achando que eu Você sou o quê? bebia muito na época do São Paulo? Não, normal. É que, que pegaram uma foto minha, né? Pegaram uma foto minha antiga. Bebendo. Eu tava tomando uma Antiga, cervejinha. 12 horas atrás da Não, foto. não. Aí, tá vendo? Era uma foto antiga, já era antiga. Foto, porra. Ô, mano, mas esse enterro simbólico, esse protesto, você acha que o dirigente se abala? De verdade, Benji, eu acho muito legal a atitude da torcida, porque a torcida do Corinthians tem que protestar contra toda essa canalice que tem acontecido dentro do Parque São Jorge. Mas, sinceramente, velho, picareta não se abala com nada. De verdade, os caras não se abalam com absolutamente nada. Você acha que esses descarados que estão lá dentro, esses caras de pau, você acha, por exemplo, que o Andrés ele ficou preocupado, olha, estão fazendo um enterro simbólico meu. No mínimo ele tá falando, olha lá, estão fazendo um enterro meu, aí Duílio, ô Duílio, você também tá lá. Esses caras estão dando risada, Benjamin. O Andrés, ele ri da própria cara do conselho. O Andrés, por todas as declarações que ele já deu, inúmeras delas, ele afronta o próprio Core. Ele afronta o Conselho Deliberativo e ninguém lá dentro faz nada. Cambada de frouxo. Você acha que ele tá preocupado com a atitude da torcida? O Conselho do Corinthians come na mão do Andrés, cara. Infelizmente. Olha, você tá falando é muito sério. Ah, mas você não acha? A percepção que eu tenho é essa. Absolutamente. Basta você ver, Benjamin, diante de tudo que aconteceu. Olha, eu bebi um pouco, quem nunca bebeu um pouco e trocou os cartões? Quer dizer, a senha é a mesma, do cartão corporativo e o teu pessoal. Aí ele vai para uma votação, Michel, no CORE, que é o Conselho de Orientação do Clube. Ele vai para votação, para ver se ele vai para o Conselho de Ética ou não. A votação, meu irmão, é 9-7. 9-7. Diante dessa porcaria, você lá.